Sabe, às vezes eu fico pensando, o que exatamente separa uma rocha de uma árvore? Ou, sei lá, a gente de um computador? No fundo, o que é a vida? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é exatamente nesse labirinto que a gente vai entrar hoje. Que bom. A gente tem aqui um material de base bem introdutório de biologia e a nossa missão hoje é meio que usar ele para decifrar esse mistério. Exato. A gente vai tentar desvendar o que define um ser vivo, como a vida se organiza em diferentes escalas e, claro, quais são os ingredientes químicos que fazem tudo isso acontecer. É tipo entender a receita do bolo antes de tentar confeitar. É a melhor analogia, porque sem entender a massa, o fermento, conceitos mais complexos como genética ou evolução ficam meio soltos, sabe? Totalmente. Então vamos direto ao ponto. Se a gente quisesse criar um clube, o Clube dos Seres Vivos, quais seriam os critérios para entrar? Existe tipo uma checklist? Existe, sim. É um conjunto de características que, quando aparecem juntas, a gente reconhece como vida. A primeira, e a base de tudo, é a organização celular. Ah, então a regra número 1 é: tem que ser feito de células. Pelo menos uma. É o tijolo fundamental. Se não tem célula, não entra no clube. Certo. E o que mais? O que essa célula tem que fazer? Bom, ela precisa trabalhar. E aí entra o metabolismo, que é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem para gerar e usar energia. É o motorzinho da célula, então. Exatamente. É o que mantém a cidade funcionando. E essa cidade, claro, não fica sempre do mesmo tamanho. A vida cresce e se desenvolve. Que não é só ficar maior, né? É um processo de transformação. Isso. Uma semente vira árvore, um bebê vira adulto. São mudanças complexas e programadas. E, claro, a vida precisa continuar. Então, a capacidade de reprodução é essencial. Para perpetuar a espécie. E a vida também não fica parada, né? Ela interage com o que está em volta. De jeito nenhum. Ela responde a estímulos, uma planta se vira para a luz, a gente tira a mão do fogo. Essa reação ao ambiente é crucial. E enquanto tudo muda do lado de fora, o corpo tenta manter um equilíbrio por dentro. É a tal da... Homeostase. Perfeito. É por isso que a gente soa no calor ou treme no frio. É o corpo tentando manter a temperatura ideal de funcionamento. o termostato interno. Exato. E para coordenar tudo isso, precisa de um manual de instruções, que é o material genético, o nosso DNA. Ok, então a lista é célula, metabolismo, crescimento, reprodução, resposta a estímulos, equilíbrio interno e um manual genético. Parece bem completo, mas... Sempre tem um mais. Sempre. E os vírus? Eles bagunçam completamente esse coreto, né? Eles têm material genético, evoluem, se reproduzem. Eles são o grande debate da biologia. E o nosso material aponta isso muito bem. Eles cumprem vários itens da lista, mas falham em um que é fundamental: o metabolismo. Ah, eles não têm motor próprio? Nenhum. Um vírus sozinho é completamente inerte. É como um pendrive com um software muito sofisticado dentro. E ele só roda esse software quando se conecta a um computador, que no caso seria uma célula viva. É a analogia perfeita. Eles são parasitas obrigatórios. Precisam sequestrar a maquinária de uma célula para fazer cópias de si mesmos. Por isso, a maioria dos biólogos coloca eles numa zona cinzenta. Na fronteira exata entre o vivo e o não vivo. O que faz a gente pensar se vida é uma coisa ou outra, ou se é talvez um espectro. Exatamente. Talvez a nossa definição ainda precise evoluir. Certo. Assumindo que a gente definiu o que é vivo, com essas áreas cinzentas e tudo, como que a biologia organiza essa variedade absurda de vida que existe? Parece um caos, mas tem uma ordem muito elegante. A biologia usa níveis de organização, como se fosse um zoom que vai se afastando. Tudo começa lá embaixo, no átomo. Átomos se juntam e formam moléculas, como a água. Até aqui ainda é só química. Exato. Mas aí essas moléculas se organizam de um jeito muito específico e formam as organelas, os órgãos da célula. E o conjunto das organelas formam A célula. Aí sim, o primeiro nível que a gente chama de vivo.
É o grande salto. É quando a química vira biologia. E a partir daí, a construção continua. Células do mesmo tipo formam tecidos. Como tecido muscular. E vários tecidos diferentes formam um órgão, tipo o coração. Isso. E os órgãos trabalham juntos em sistemas, como o sistema circulatório. E a soma de todos os sistemas Dá ao organismo, o indivíduo. Uma pessoa, um peixe, uma árvore. é como construir com Lego. A cada nível que a gente sobe, surgem novas funções que não existiam nas peças sozinhas. Faz sentido. Uma célula sozinha não pulsa, mas um coração feito de milhões delas, sim. Mas não para no indivíduo, né? De jeito nenhum. Aí o zoom se afasta mais, um grupo de organismos da mesma espécie, tipo todas as capivaras de um parque, é uma população. Entendi. O conjunto de todas as populações diferentes daquele parque, capivaras, árvores, insetos, formam uma comunidade. A parte viva do lugar. Isso. E quando a gente adiciona os fatores não vivos, tipo a água do lago, a luz do solo, o solo, e estuda como tudo interage, aí a gente tem um ecossistema. E o nível máximo, imagino, é o planeta todo. Biosfera. É a soma de todos os ecossistemas da Terra. A camada de vida do nosso planeta. Que jornada! De um átomo até o planeta inteiro. E o nosso material destaca que a complexidade aumenta a cada degrau, né? Totalmente. As regras de um ecossistema são muito mais complexas que as de uma célula. Mas para entender o ecossistema, a gente precisa entender a célula. Certo. Então vamos dar o zoom de volta. Para entender a célula, a gente precisa ver os tijolinhos dela. Do que somos feitos quimicamente. Aí que está o mais fascinante. A vida, com toda essa complexidade, é construída com pouquíssimos ingredientes. A fonte nos apresenta um acrônimo para lembrar. CHONPS. CHONPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Exatamente. É um kit de Lego com poucas peças, mas que constrói tudo de uma bactéria a uma baleia azul. Incrível. E a primeira molécula que essas peças formam, e que é absolutamente vital, eu chuto que é a água. Sem dúvida. A água é o palco onde a vida acontece. Mais de 70% do nosso corpo é água. Ela é o que a gente chama de solvente universal. Ela dissolve um monte de coisa, permitindo que as reações químicas aconteçam. Isso. Sem água, o metabolismo para. E tem outra propriedade dela que o material destaca, que é a regulação de temperatura. Ah, sim. O tal do alto calor específico. Exato. Em termos simples, significa que a água é teimosa para mudar de temperatura. Precisa de muita energia para esquentá-la e ela demora para esfriar. É por isso que a nossa temperatura corporal é tão estável, mesmo num dia quente. Precisamente. Ela funciona como um amortecedor térmico para o nosso corpo e, na verdade, para o planeta inteiro com os oceanos. Impressionante. Ok, além da água, temos os sais minerais. Pequenos, mas poderosos. São os parafusos que seguram a máquina. O material dá exemplos ótimos. O cálcio, para ossos e dentes. O ferro, no transporte de oxigênio no sangue. Sódio e potássio. É para fazer os neurônios conversarem, os impulsos nervosos. Sem eles, nada funciona direito. Certo. Agora vamos para as moléculas orgânicas, as grandonas. Começando pelo nosso combustível, os carboidratos. Isso, são nossa fonte de energia rápida. A glicose é o melhor exemplo. É o que a gente queima primeiro para se manter em movimento. É o dinheiro vivo da célula. Mas e quando a gente precisa guardar energia para depois? A conta poupança. Ótima analogia. A conta poupança são os lipídios, as gorduras. Eles armazenam muito mais energia e também servem como isolante térmico. Mas eles têm uma função estrutural que, para mim, parece a mais importante de todas. Tem a ver com a própria existência da célula, né? Com certeza. E talvez seja a função que possibilitou a vida como a conhecemos. Certos lipídios, os fosfolipídios, formam a membrana celular. Aquela barreira que separa o interior da célula do mundo exterior. Exatamente. É uma fronteira inteligente que controla tudo que entra e sai. Sem ela, a célula simplesmente se dissolveria. Ok. Depois do combustível e da estrutura, vêm as operárias, as proteínas. Elas parecem fazer de tudo. Elas fazem quase tudo.
Se a célula fosse uma fábrica, as proteínas seriam as máquinas, os operários, os gerentes, os caminhões de entrega. Tudo. E o mais incrível é que toda essa variedade de funções vem de um alfabeto de só 20 aminoácidos. Pois é. E o conceito-chave que a fonte reforça é: a forma de uma proteína determina sua função. É como uma chave e uma fechadura. Se a forma mudar um pouquinho, ela já não funciona mais. Exatamente. É por isso que uma febre muito alta é perigosa. Ela pode desdobrar nossas proteínas e fazer elas pararem de funcionar. Entendi. Por último, as vitaminas. Ouvimos muito sobre elas, mas elas não dão energia, certo? Não, nada de energia. Pense nelas como óleo na engrenagem. São reguladoras. O corpo precisa delas em quantidades minúsculas para ajudar as enzimas, que são proteínas, a fazerem seu trabalho. Ah, então elas são coadjuvantes de luxo. Perfeito. A fonte dá os exemplos clássicos. Vitamina C para prevenir o escorbuto, porque ajuda a formar o colágeno. Vitamina D para ajudar o corpo a absorver o cálcio para os ossos. Uau! Então, juntando tudo, passamos pela definição do que é estar vivo, escalamos os níveis de organização e mergulhamos na química que sustenta tudo. Esse conhecimento básico é a fundação para entender todo o resto da biologia. Fica evidente como uma mudança numa molécula pode afetar um organismo que pode afetar um ecossistema inteiro. É uma teia única. E isso nos leva a uma última reflexão, né? Pois é, a gente viu que a nossa definição de vida é essa checklist, baseada no que a gente conhece aqui na Terra. Células, DNA, água. Uma vida baseada em carbono que funciona num ambiente bem específico. Exato. Mas a ciência continua procurando vida lá fora, em Marte, nas luas de Júpiter, e isso me faz pensar, será que a nossa checklist não é meio terrestre demais? Essa é a grande pergunta da astrobiologia. E se a gente encontrasse algo em outro planeta que se replica, que evolui, mas, sei lá, é feito de silício em vez de carbono, e usa amônia como solvente em vez de água? E não tem nada que se pareça com uma célula. A gente chamaria de vida. Seria um impasse filosófico e científico gigantesco. Teríamos que rasgar nosso manual. E talvez admitir que a nossa definição não era sobre a vida, mas sobre um tipo de vida. Exatamente. E que a biologia que a gente conhece pode ser só um capítulo de uma biblioteca cósmica muito, muito maior.